Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi. Amém? Amém. Vocês estão bem? Amém. A paz do Senhor? Amém. Glórias a Deus. É bom estarmos na casa do Senhor. Deus abençoe o nosso irmão que fez o convite. Deus abençoe esta igreja. Pastora Silvia, né? Isso? Cida. Isso. Pastora Silvia, Deus abençoe. Bom, vocês estão no 6º dia desse propósito, né? Isso. Graças a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor que se encontra lá em Hebreus 11:30. É isso? Glórias a Deus. Hebreus 11. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos ler? Vocês já acharam? Bem, eu não. Eu já sei o que está escrito, mas essa Bíblia aqui eu uso muito pouco. Mas vamos ler. Diz assim, ó. Aleluia. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Vamos ler mais uma vez? Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Amém. Se acende, bate palma para Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Bom estarmos na casa do Senhor, né? Aleluia. Eu creio que todos conhecem esse texto. E é sempre ministrado, né? É sempre trazido um propósito a respeito disso. Antes, sou pastor da Vidas com Propósito ali na Igreja do Campo, né? Hoje até temos culto lá, e por isso eu cheguei até um pouquinho atrasado, até organizar as coisas ali, né? Estamos passando dias difíceis, alguns irmãos doentes, outros com um pouquinho de cansaço, ou alguns com um pouquinho de preguiça mesmo, e assim vai. E aí por isso que eu até tive que chegar um pouquinho mais tarde, até que organizasse lá, né? E hoje é um culto que minha esposa, a pastora, a missionária Silene, que é minha esposa que cuida, aí ela me liberou para estar aqui hoje, né? Aí estamos aqui hoje para ministrar a palavra do Senhor, tá bom? E é um prazer estar aqui. Irmãos, fui meditar na palavra do Senhor, fui dar uma olhada, né? E vi que Deus quer falar conosco nesta noite. Você crê? Amém. Você crê que Deus já falou com você, né? E eu creio que hoje Deus quer falar com você nesse tempo que nós temos para ministrar a palavra do Senhor. Deus já falou comigo. O nosso pastor ali, qual é o nome dele? Léo. Isso, olha só, nome de cantor, hein? Léo, olha só. Nosso irmão Léo ali louvou ao Senhor ali, e eu sou novo, né? Assim, principalmente de aparência, não de rodagem, né? Não de idade, né? Mas eu gosto dos hinos mais velhos, né? Ou estilo pentecostal. Eu gosto de uns worship também, não sei se vocês gostam, né? Eu gosto também, mas olha lá, os meninos lá atrás o menino lá gosta de worship, olha lá, né? Mas eu gosto também dos hinos aí, né? Lá vem ele, né? É uma bênção, né? Eu sou do tempo, esse ainda é novo, eu sou do tempo do Luiz Arthur, né? Eu estava até comentando, né? Que nós morávamos no Rio de Janeiro. O senhor é do Rio? Não? Oi? Ah, tá. Você tem uma puxada ali de carioca ali. E nós morávamos aí. Meu pai contava um testemunho que ele colocava, né, nesse tempo. Eu era pequenininho,
né, bem novinho, meu pai colocava esse hino do Luiz Arthur, eu acho que a maioria não conhece, né? Drogas matam, aceita. E aí meu pai sempre, nesse tempo, o crente ouvia hino, né? Crente, né, comprava LP, né, comprava disco, né? Hoje crente não compra nem CD, nem liga na Rádio Vida, né? Hoje, né? Mas nesse tempo meu pai colocava esse hino aí e disse que um rapaz lá que vivia na droga lá, ele começou a ouvir esse hino e falou: opa, peraí, vou ter que aceitar Jesus, né? E foi bênção, né? Então eu sou do tempo de LP ainda, olha só, não sei vocês, mas eu conheci LP, né? Eu não sei se vocês conheceram antes do LP, aquela bolachinha, pequenininho, que era 2 músicas de um lado e 2 do outro. Olha só, Jesus amado. Se eu começar a contar as histórias aqui, vocês vão achar que eu tenho no mínimo ali na casa dos 70 encacetado. Então é melhor eu ficar aqui. Vamos, então Deus já falou comigo, né, a respeito do hino ali que o nosso irmão ministrou, né? E Deus nos trouxe nesta palavra, né, sobre os muros de Jericó, como é conhecido, né, essa história, como é conhecido essa maravilha, né, que Deus fez, né? Como é conhecido essa história, e é uma história recheada de personagens, de história, de coisas profundas, porque a Bíblia ela é muito profunda. Normalmente nós tratamos a palavra ou um texto, na maioria das vezes ali na superficialidade, né? Ali no acontecimento. Mas se você pega a Bíblia para estudar, e a Bíblia ela não é para ser lida, a Bíblia é para ser estudada. Entenda, Bíblia ela não é para ser lida, a Bíblia é para ser estudada, porque se você só lê ela, você não entende quase nada. Sabia? Por que a Bíblia precisa ser estudada? Só lida não resolve, porque daí você decora. Se você ficar lendo, você decora, aí simplesmente você não conhece as profundidades da palavra. Sabe? Entende? Então, se você vai estudar, você vai entender que Jericó, se você só leu, você vai entender, Jericó foi uma cidade onde Josué passou e derrubou os muros. Mas se você lê e estuda o que é Jericó, ou como é essa cidade, o que é essa cidade, você vai entender que era uma das cidades mais fortificadas daquela época. Se você vai estudar sobre Jericó, você vai entender que é conhecido como uma das cidades mais antigas, uma das cidades mais velhas que existe até hoje, e que Jesus passou por ela, que Jericó ficava bem próximo ao Rio Jordão, e era por isso que esse povo foi para ali. E o que é que eles fizeram? Eles fortificaram a cidade, porque era uma cidade muito rica, e eles queriam ficar ali perto do Rio Jordão, para que pudesse plantar, pudesse colher e conseguisse riquezas. Só que tinha um porém com esse povo. Esse povo era um povo cananeu, era um povo idólatra, era um povo que não adorava o verdadeiro Deus e não conhecia a fé de Abraão. E para você, como eu falei que a Bíblia precisa ser estudada, para você ter uma ideia, a Jericó, além de ter morado esse povo, que eram os cananeus, passou-se vários povos ali, morando em Jericó. Só que Deus tinha um propósito de entregar aquele lugar para Josué. Só que a cidade era fortificada, não era uma cidade muito grande, porque parece que, não, era como se fosse uma aldeia, que era pequena a cidade. Para aquele tempo era grande, e, né? Para aquele tempo era muito grande, mas era uma cidade pequena, né? Só que o povo já era um povo muito bem trabalhado, era um povo que conhecia muito bem de construção, para construir os muros e construir as casas nos muros. Então Deus
fala com Josué, dá uma ordem para Josué, manda os espias para lá. E o que é que acontece ali com os espias? Os espias olham a região, olham Jericó e falam: opa, peraí, 10. Falou: não dá para nós ir para lá não. E os outros 2 falam: não, nós vamos, nós precisamos ir para lá, nós precisamos conquistar a cidade. Então, há um trabalhar de Deus, só que entenda que o que Deus quer fazer com as muralhas caindo naquele tempo, e o que Deus quer fazer com que as muralhas venham cair para nos dias de hoje, é muito além das muralhas, porque o propósito de Deus não era para derrubar as muralhas, é porque Deus tinha um propósito e as muralhas atrapalhavam. E entenda, o propósito de Deus na sua vida precisa ser alcançado, e talvez você está vivendo dias trabalhosos, dias de muralhas, dias que você está olhando e não consegue romper, mas no dia de hoje Deus escolheu e falou para você, e está falando comigo, está falando com você, no 6º dia você já pode conseguir ir rompendo as muralhas, as batalhas, as guerras do dia a dia, porque existe um propósito de Deus para você entrar nessa cidade, para você conquistar. E o incrível é que Deus já tinha alguém que conhecia a palavra ali, já conhecia o barulho que Israel fazia. E quem era essa pessoa que já conhecia? Ele falou que quando chegou os espias, quando chegou a notícia que Josué iria invadir, já conhecia o Deus de Israel, o Deus de Abraão, e falou: opa, é melhor eu se aliar com esse Deus, senão eu vou perder também. Que é Raabe. Raabe já tinha ouvido falar deste Deus. Então Deus já tinha alguém infiltrado ali. Entenda, já tem alguém infiltrado nesta batalha que você está. E eu quero dizer para você, não é Raabe que está infiltrada nesta muralha, não é Jesus, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. E por que eu posso falar isso? Sabe por quê? Porque Raabe já estava lá dentro, e ela pode guardar os espias, e ela pode fazer o trabalho que algumas pessoas não poderiam. E sabe quem é ela? E sabe quem é quem faz parte da linhagem dela? Se você estuda a Bíblia, você sabe. Agora, se você talvez só lê, você não sabe. Raabe, ela vai entrar na linhagem de Jesus, sabe? Ela vai entrar e vai ser uma das avós do rei Davi. E ela, lá em Mateus, vai estar escrito lá sobre Raabe, que Raabe fazia parte da linhagem de Jesus. Então entenda, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida. Aí entenda, aí não vai ser Raabe, não vai ser Josué, não vai ser um outro amigo, não. Quem é que está aí lutando por você? Quem é que está aí intercedendo por você? É o próprio Espírito Santo, é o Cristo, é o Senhor dos Exércitos, e Ele está conosco. Então, olha só, Deus tem um propósito, e eu vou chegar depois, lá mais para frente, em Raabe de novo. Mas olha isso, nós lemos pela fé os muros de Jericó sendo rodeado, pela fé caíram os muros de Jericó sendo rodeados durante 7 dias. E deixa eu te passar um dado que aqui em Hebreus, nesse verso de número 30, não fala, aí lá em Josué,
também não explica muito bem, porque aí você precisa ler a palavra e você precisa compreender a palavra. Que a palavra é assim, ó. Você sabe quantas voltas que o povo e Josué teve que dar para as muralhas caírem? Você sabe ou não? Não sabe, né? Olha lá, a irmã aqui está afiada. Foi 6 voltas, foi 6 dias, dando uma volta só. Aí no 7º dia, aí teve que dar 7 voltas. Olha só, deu 13 voltas. E o incrível é que 12 voltas eram em silêncio. Olha que mistério. Aí na última volta é que vai gritar. E por que só na última? É porque é mais para nós ficarmos calados do que gritando ou falando ou reclamando, né? Sabia? Há momentos que é para nós, na maioria das vezes, é para nós ficarmos mais calados do que reclamando. E ali eu creio que já era uma lição de Deus para o povo. Por quê? Porque até então, aquele povo que já estava com Jericó, com Josué ali, era um povo que já tinha visto muitas murmurações e muita gente morrendo por causa da murmuração. Então Deus pega aquele povo, Deus fala com Josué. Já não tinha mais Moisés, então Deus fala, olha, 12 voltas ali. Mais de 90% das voltas, 91, bordoada, ó, quietinho. Só vai fazer barulho na última volta. E ainda assim, na última volta vai fazer barulho, mas gritando pela autoridade. Parecia que ele estava gritando por quem? Por Josué, né? Mas engano seu. Eles estavam gritando por Yeshua. Porque Josué e Jesus é praticamente o mesmo nome. E era por isso que Deus vai dar uma ordem para 12 voltas quietinho, e na última, né, vai gritar, né, por Josué, que tipificava Cristo. Então entenda, olha só, nesta história nós entendemos que a melhor ou a maioria das vezes é interessante a gente ficar em silêncio. E quando a gente for gritar, e quando a gente for falar alguma coisa, fala por quem? Por Jesus. Grita por Ele. E o que é que a gente vai compreender e entender quando a gente chega lá no Evangelho? Passado ali, eu creio que talvez ali quase 700 anos ali para frente. Quem é que vai entender e conhecer essa história? E conhecer a promessa? Olha só. Vamos ver. Lucas, verso 18. No verso 39 e 41. Diz assim, ó. Lucas 18, verso 39 e 41. E os que iam passando repreendiam para que ele se calasse. Mas ele clamava ainda mais. Ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o incrível é que alguém que falava para ele ficar quieto eram os que deveriam ajudar, porque eram os discípulos de Jesus. Então entenda que há momentos que nem mesmo aqueles que deveriam estar do seu lado, te ajudar, talvez possa te ajudar. Então Jesus, parando, mandou que ele trouxesse, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Então lá em Josué e em Hebreus conta a história sobre fé, que as muralhas caíram, né? E por que as muralhas caíram? Era só pelo motivo que Deus queria derrubar as muralhas, e só isso? Não,
existia um propósito de Deus, e um dos propósitos era alcançar essa vida aqui. As muralhas estão caindo porque Deus vai alcançar a sua vida, Deus vai alcançar o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu amigo, porque Deus tem um trabalhar na sua vida, nos seus entes queridos, nos seus amigos próximos. Mas esse Bartimeu, ele conhecia, ele sabia. Olha só, aonde que Bartimeu estava? Em Jericó. E o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer aquilo que está em Mateus 10:32, que diz assim: quem pois me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Oh, aleluia! Bartimeu, o povo chamava Jesus o Nazareno, o Galileu. Bartimeu chegou e falou assim: Jesus, filho de Davi. Aleluia! Ele reconheceu Jesus como o Messias, como aquele que vinha da linhagem de Judá. Reconheceu Jesus como o leão da tribo de Judá. Eu não sei como você tem chamado Jesus, mas eis que Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, é o Senhor dos exércitos, é o Senhor da guerra, é o Senhor da peleja. Então, quando você for clamar por Ele, clama por Ele com fé, com alegria e com convicção, dando a Ele a honra e a glória. Confesse a Ele, faça que nem Bartimeu fez. Glória a Deus. Pois quem me confessar diante dos homens, era isso que Bartimeu estava fazendo. Ele estava em Jericó, lembra da história, as muralhas caíram. Olha só, Bartimeu lembrava da história. Opa, peraí. Mas além dele ter sido alcançado pela fé de Josué, ele também não ficou só na fé, mas sim no conhecimento que vinha o Messias. Vinha um que seria da linhagem de Davi, e ele realizaria grandes feitos. Depois nós vamos falar sobre a cura. Calma, nós iremos chegar lá. Quem é que mais você conhece a respeito de Jericó? Por que as muralhas caíram? Porque Deus tinha um propósito. Um dos propósitos era alcançar Bartimeu. E Bartimeu entende e reconhece. Eu creio que ele vai lembrar que tinha que gritar por alguém que tinha autoridade. O povo de Israel teve que gritar por isso, por alguém que tinha autoridade, que era Josué. Bartimeu não estava com Josué, Bartimeu não via Jesus, mas ele perguntou e já sabia, já conhecia a promessa. Entenda, você precisa reconhecer a promessa que Deus tem sobre a sua vida, porque quem não conhece a promessa padece. Quem não sabe por que Deus te chamou, o que é que está vivendo, qual o seu chamado e o propósito, Deus padece. Então, o que é que o Bartimeu estava vivendo? Estava vivendo dentro da promessa, que viria um que se chamaria Jesus, o Messias, que viria da linhagem. Ele falou: opa, esse é o prometido, essa é a promessa. Então peraí, então eu vou viver, então eu vou buscar. Olha só, aí em Jericó vai acontecer o que? Vai ter um também que Jesus vai entrar em Jericó. Lembra que eu falei para você que as muralhas iriam cair por um propósito? Como que Jesus iria entrar em Jericó se as muralhas estivessem lá? E algumas muralhas talvez você mesmo pode tirar. As muralhas físicas, Josué foi lá e derrubou.
aqui em Zaqueu, Jesus vai entrar, e Zaqueu é o que vai, o que? Ele vai tirar as muralhas, ele vai procurar ver Jesus, e logo em seguida vai chamar Jesus, e Jesus vai entrar sobre a sua casa. E olha só o que é que Jesus, lembra que foi pela fé que as muralhas caíram? E a fé continua viva lá em Bartimeu, e vai continuar viva em Zaqueu. E Raabe vai ouvir e vai crer, porque a fé vem por onde? Vem por ouvir. Então Raabe já conhecia isso. Por isso que é interessante a Bíblia, porque tem coisas que está escrito lá para frente e as pessoas já estão fazendo antes, por causa da fé. E olha só, o que é que Jesus falou para Zaqueu? A promessa que estava em Abraão estava se cumprindo também em Zaqueu. E a promessa que estava em Abraão, em Jacó, em Isaac, Jacó, que estava em Cristo, que estava em João, em Pedro e Paulo, pode se cumprir em nós através do quê? Da fé. Porque olha isso, o que é que Jesus vai falar para Zaqueu? E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão. Oh, aleluia! Quem é filho de Abraão aqui? Por adoção, por Cristo Jesus, pela fé. Oh, aleluia! Então receba a promessa de Deus. Ele entenda, a promessa de Deus ainda está de pé sobre a sua vida. É por isso que Deus me trouxe aqui para dizer para você assim: não desista, não pare, continue a lutar, porque a promessa que Deus fez na sua vida, talvez no ano passado, ou 5 anos, ou 10 anos atrás, e ainda não aconteceu, continua de pé. Porque olha isso, Abraão, praticamente acho que quase 1000 anos atrás, Deus fez uma promessa que as pessoas seriam benditas, as pessoas seriam alcançadas por ti, Abraão, e o próprio Jesus vai ministrar na vida de Zaqueu. As promessas de Deus continuam de pé sobre a minha e sobre a sua vida. No verso, em Lucas 19, Jesus vai ministrar sobre isso e vai falar sobre isso. No verso 10 e 19 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Efésios 2:8 diz assim: porquanto pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de mim e nem de você, é dom de Deus. Por quê? Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Então o propósito de Deus para as muralhas caírem é o quê? Em Raabe era ministrar a salvação sobre a vida dela e sobre a família. Era ministrar já uma promessa que estava, e a primeira e a maior promessa, a maior e a primeira profecia, e o maior profeta profetizou, foi o próprio Deus. Entenda, quando um profeta falhar, quando um profeta entregar algo para você, fique tranquilo, tá bom? Agora, não precisa você ficar correndo atrás de profeta, não. Fica preocupado com isso, não. Porque você já tem o maior profeta. O primeiro e é o maior. Porque é o primeiro e o maior. Por quê? Porque está escrito lá em Gênesis que foi o próprio Deus que profetizou que nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E a promessa de salvação já estava ali. Então é a maior profecia e a primeira do maior profeta, que é o próprio Deus. Entenda, talvez você está procurando uma profecia aqui, outra ali, que alguém olhe para você.
não tem problema, mas se isso não acontecer, porque entenda, tem coisas que Deus não revela nem para o profeta. Tem propósito que Deus não revela nem para o profeta. Lembra de Samuel ou não? Deus revelou quem era o escolhido para Samuel. E o que é que Deus estava ali procurando? E o que é que Deus estava fazendo ali? Escolhendo o maior rei de Israel, que fazia parte da linhagem de quem? Jesus. E Samuel estava ali, perdido, apenas obedecendo o chamado de Deus. Falou: Samuel, vai lá e vai unge. E Samuel chega lá, olha, e Deus não revela nada para ele, e ele não consegue entender nada. E olha que Samuel não era qualquer um. Esse dia para trás eu estava ministrando. Samuel foi um dos maiores profetas que Israel já teve, um dos maiores juízes e um dos maiores sacerdotes, e ainda assim Deus não revelou para ele o que era para ele fazer. Entenda? Então, se de repente um profeta ora para você e não revela nada, ou não te fala nada, não fica triste não, porque Deus não revelou nem para Samuel o que é que ele iria fazer na vida de Davi. Agora entenda, você precisa andar e você precisa confiar no maior profeta, que é o próprio Deus. É aquele que quando ele fala pode passar os céus e a terra, mas a promessa continua de pé. Então Raabe, ela já vai viver a promessa disso. Por quê? Que os espias já vai orientar ela, coloca um fiozinho ali, né, vermelho, que representa, tipifica o sangue de Cristo, né, como fizeram o povo de Israel antes de sair, né? Antes de sair lá do Egito, teve que matar um cordeiro e passava o sangue nos umbrais das portas. Então o propósito de Deus para chegar até ali, para derrubar as muralhas, já era o que? Alcançar a vida de Raabe com a salvação. Mas não era só dela, era sim da família toda dela, do pai, da mãe. E a vida de Raabe era uma vida perfeita? Não, a vida de Raabe era uma vida bagunçada, porque ela era o que? Prostituta. Ei, mas não importa como está a sua vida, como era a sua vida, o que importa é o que Deus quer fazer a partir do momento que Ele te encontrar, a partir do momento que Yeshua, o Cristo verdadeiro, te encontrar, e aí você vai fazer parte da linhagem das pessoas que vai morar com Cristo, com Deus, porque Ele prometeu: aonde eu estiver, vós também precisa estar, e eu quero levar vocês. Então Raabe escuta, ouve falar e entende, e o propósito de Deus para que as muralhas caíssem, ou para que Deus alcançasse, era o quê? Que Deus queria alcançar a vida de Raabe e de toda a família. Hoje tem muralhas caindo sobre a sua vida, sobre a sua casa. Aleluia. Talvez você está aqui dizendo: mas só tem eu na igreja. Não tem problema. Na história só vai falar sobre Raabe, vai dar o nome só dela, mas toda a casa dela foi alcançada. Toda a casa dela passou pelo livramento e foi tirada. Os outros sofreram dano, mas ela foi tirada, foi guardada. Entenda, Deus tem te guardado. E como aquele hino fala, Deus tem te guardado com muito carinho. Oh, aleluia. Então o propósito de Deus era só derrubar as muralhas para conquistar a cidade? Não. Deus não trabalha só com superficialidade, Deus trabalha com profundidade. Entenda? Deus não trabalha na superficialidade, Deus trabalha com profundidade. Existe um processo, talvez você não entenda nem o processo nem o propósito. O que importa é que você vai conquistar. O que importa é que você vai chegar. O que importa é que Deus vai alcançar você e a sua família. Então Deus tinha um propósito com Raabe, era o quê? Salvar a família e trazer um Salvador pela vida de Raabe. Em Bartimeu, qual era o propósito de Deus para com Bartimeu? E quais foram as muralhas que teve que cair?
Em Bartimeu, Deus tinha a cura, Deus tinha o reino para dar para ele, Deus tinha tudo, porque o que é que Jesus pergunta para ele? O que queres que eu te faça? Porque quando a pessoa reconhece Jesus como Rei dos Reis, né, ele se coloca como súdito. E o Rei, no caso principalmente Jesus, o nosso Deus, ele entregou, falou: o que queres que eu te faça? Oh, aleluia! Mas ele tinha um propósito, né? Ele tinha uma direção, soube pedir, soube clamar, né? Eu quero a cura. Hoje, Deus está derrubando as muralhas, para que a cura venha chegar. Oh, aleluia! Quem pediu para Deus curar, se prepare, se prepare, porque hoje Deus tem cura sobre a sua vida. Talvez as muralhas possam se levantar, mas eis que Deus já derrubou os muros, eis que Deus já derrubou as muralhas, porque tem cura para chegar sobre a sua vida. Oh, aleluia! Hoje Deus tem os céus abertos sobre a sua vida. Bartimeu só queria a cura, mas eis que o próprio Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E eu quero crer que esta palavra continua soando sobre este lugar, sobre as nossas vidas. Talvez não é a cura, mas pode ser uma porta de emprego. Talvez não é a porta de emprego, mas é uma salvação, é uma libertação, e está chegando sobre a mim e sobre a sua vida. Raabe pôde salvar a sua família. Isso era o propósito de Deus, atingindo ali as muralhas. Bartimeu pôde ter o céu aberto, e com isso ele recebe a cura. Zaqueu, ele vai ser tocado e vai ter arrependimento, e vai haver arrependimento. E o maior milagre que vai acontecer, é este milagre aqui, ó. É o milagre da salvação. Glória a Deus. Em Raabe foi salvo, literal, as vidas, e em consequência disso, com certeza alcançaram a salvação. Mas aqui o próprio Cristo, aquele que iria ministrar a graça sobre as nossas vidas lá no Calvário, ele já tinha ministrado a graça sobre a vida de Zaqueu, e iria ministrar a salvação sobre Zaqueu. Porque no verso 10 de Lucas 19 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque Zaqueu queria encontrar, queria apenas ver Jesus, e Jesus falou: não, Zaqueu, você não vai só me ver passar, eu preciso te encontrar, Zaqueu. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Você, ei, comece a olhar, comece a enxergar pelos olhos da fé Jesus entrando na sua casa. Oh, aleluia, colocando tudo no devido lugar. Entenda, Deus quer trazer transformação e mudança sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Tinha muita coisa para arrumar naquela casa de Zaqueu. Uma das coisas que Jesus vai fazer é o que? Vai trazer arrependimento. Quando Zaqueu encontra Jesus, ele fala: Jesus, eu devolvo 4 vezes mais, eu preciso mudar, eu preciso transformar. Agora imagina, numa casa dessa, onde que Zaqueu teoricamente meio que roubava as pessoas. Era para cobrar 10, ele cobrava 3, 4. Você acha que numa casa dessa tinha alegria, tinha felicidade? Não tinha. E era por isso que Jesus queria entrar. Jesus não queria fazer apenas a superficial, a mudança, não, tá bom, Zaqueu é só, não.
Entenda, Deus não quer mudar apenas o exterior, Deus quer mudar o interior da sua vida, da sua casa, do seu trabalho. E é por isso que você não entenda, mas por que tem tanta coisa atrapalhando? Porque tem as muralhas atrapalhando? É porque Deus tem um propósito. Entenda. E aí as muralhas vão cair, o propósito de Deus vai ser alcançado. Se coloque de pé, eu quero estar orando. Glórias a Deus. Aleluia. Deus tem um propósito sobre a sua vida. Deus tem coisas para realizar sobre a sua vida. E talvez as muralhas, os muros, talvez algumas coisas atrapalhem. Mas o que importa é que a promessa continua de pé. O que importa é que Deus tem trabalhado na sua vida. As muralhas podem até parecer. Pode até parecer que o céu está de bronze. Pode até parecer que em momentos que parece que a oração não sobe. Mas as promessas de Deus continuam de pé. E vai ser alcançada. Você vai alcançar. Porque assim como Raabe alcançou a promessa de salvação, assim como o cego Bartimeu alcançou a cura e os céus abertos, assim como Zaqueu alcançou a salvação em Jericó, você também pode. Porque talvez você está vivendo em Jericó, talvez você está vivendo rodeado, ninguém pode entrar, ninguém pode sair, mas hoje o libertador de Israel, o Cristo Todo-Poderoso, aquele que tirou o povo do Egito com mãos fortes, aquele que veio para libertar os cativos e os oprimidos. Oh, aleluia, porque os muros de Jericó, a cidade de Jericó, o que quer dizer controle. Ninguém entra, e se for para sair tem que ter alguém, mas eis que tem o guarda de Israel que te guarda na entrada e te guarda na saída, e te faz o que? Ser livre. Oh, aleluia, você é livre para voar, você é livre para entrar e para sair, porque o guarda de Israel está contigo, e não tem muralha, não tem nada que te atrapalhe, não tem um mar, se tiver um mar ele vai se abrir, se tiver o Rio Jordão ele vai se abrir, porque eis que o Jeová Jireh, Jeová Rafá, eis que o Yeshua está conosco. Oh, aleluia, curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, a tua palavra foi ministrada, Senhor, que pela fé, Senhor, o povo de Israel derrubou as muralhas e conquistou Jericó, Senhor, e pôde conquistar, Senhor, aquela cidade, Senhor, e conquistou salvação, cura, o milagre, Senhor. E eu quero crer, Senhor, que no dia de hoje, este povo que está aqui, Senhor, já está escutando o barulho das muralhas, Senhor, dos muros ruindo, Senhor, e chegará, Senhor, e conquistará o propósito. Ah, Senhor, tem vidas aqui, Senhor, que já está enxergando portas abertas, Senhor. Tem vidas aqui, Senhor, que já está enxergando um milagre chegando, a cura, meu Deus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, Senhor. O teu milagre, Senhor. A salvação, Senhor. Ah, Senhor, a salvação da vida da casa desta pessoa, Senhor. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você vai viver o seu milagre. Você vai viver. Você vai romper. Você vai plantar e vai colher. Oh,
aleluia, saia daqui com a certeza do milagre, saia daqui com a certeza, saia daqui com a direção que Deus te deu, convicto que a promessa se realizará. Amém? Deus abençoe, bate palma para Jesus. Aleluia, glórias a Deus. O irmão veio que eu agradeço a presença do pastor, ele dizia que veio nos trazer a palavra, trazer mais esse ensinamento. E hoje, irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração foi propósito. Então, hoje que Deus colocou foi a palavra propósito. No primeiro dia da nossa campanha, nós falamos sobre a tribulação, Deus me deu essa palavra tribulação. No segundo dia da campanha, nós falamos sobre crer, a respeito da fé, para a gente crer no nosso Deus que nós servimos. No terceiro dia, nós falamos sobre estratégia, que nós precisávamos ter paciência, obediência, e confiança no Senhor. No quarto dia da nossa campanha, nós falamos sobre o tempo de recomeço, o tempo de recomeçar, de reiniciar e buscar aquilo que nós esquecemos, aquele amor, aquele nosso primeiro amor em Cristo Jesus. No quinto dia, o Senhor falou conosco a respeito de autoridade. Então nós temos autoridade sim, no nome de Jesus. Nós temos autoridade para repreender aquilo que não é do Senhor. Amém? E hoje, no sexto dia, o Senhor falou para nós sobre propósito. Propósito. Deus trabalha conosco de várias maneiras. Tem hora que Ele pede para nós ficarmos em silêncio, como Ele fez com Josué. Das 13 voltas em silêncio. Tem hora que o Senhor pede para que nós chamamos a atenção dele e não perdemos a nossa bênção. Zaqueu teve que subir numa árvore para que chamar a atenção de Jesus. Jesus tinha um plano sim na vida dele, mas ele precisava fazer a parte dele, e nós também precisamos fazer a nossa parte. Nós temos que ficar em silêncio quando o Senhor mandar ficar em silêncio, porque em silêncio Ele fala conosco, mas nós temos que tomar atitude quando Ele mandar a gente tomar atitude. Então, naquele momento ali, Zaqueu precisava subir naquela árvore e o cego de Jericó precisava gritar. Então, irmãos, não deixe que aquelas pessoas que estão no seu caminho impeçam de vocês receber a sua vitória. A mulher do fluxo de sangue teve que enfrentar uma multidão para receber a vitória dela, e ela enfrentou. Irmãos, mas não foi o grito de Israel, não foi Zaqueu subir na árvore, não foi o grito do cego de Jericó, e nem foi a mulher invadir aquela multidão para receber a bênção. Foi a fé. A fé que estava no coração dela em Cristo Jesus. Porque sem fé é impossível a gente agradar a Deus. Então nós precisamos buscar a nossa fé. E diz, se nós queremos sabedoria, a palavra diz: peça a Deus que tudo Ele faz. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos te exaltar, te bendizer, Senhor. Nós queremos glorificar o Senhor, Pai querido, Pai amado, abençoa, toma a frente, toma a direção, entra com a tua graça, com a tua providência, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Irmãos, encontro de casais. Aleluia, glória a Deus. Não esqueça de fazer ali a sua reserva. E o culto do Dia das Mães também, que já foi anunciado e também já está sendo trabalhado nesse culto, Dia das Mães, dia 12 de maio. Amém? Saudem uns aos outros com a paz do Senhor. O mais doce amor
que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este